Coragem e alegria. Lucas 1:30. Texto de Cris Amado. Há pouco mais de 2000 anos, um anjo, trazendo uma notícia divina, bateu à porta de uma casinha humilde numa cidade sem importância. O que ele disse mudou a vida de uma moça e, por consequência, a história de toda a humanidade. Ela havia sido agraciada e seria a mãe do Messias. Maria era apenas uma menina, prometida a José, virgem, e que poderia sofrer consequências graves caso José a entregasse às autoridades. Que combinação difícil! Ao pensar nesta situação improvável, lembrei-me de quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. E o herói da fé recusou o chamado 5 vezes, implorando a Deus que usasse outra pessoa. Maria, no entanto, depois do choque inicial e de entender como o plano seria posto em ação, disse: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." Lucas não menciona medo, dúvida ou vontade de fugir e passar a responsabilidade adiante, como vemos acontecer com tantos homens da Bíblia. Ecoando as narrativas de Ruth, Débora e Raabe, que fé foi essa que creu numa promessa impossível? Que entrega foi essa que não considerou seu bem-estar, mas apenas desejava cumprir a vontade de Deus? Maria, então, não tinha calibre para a tarefa como Moisés tinha, Jonas, Davi e tantos outros. E nem nós mesmos temos. Somos todos ineptos para sermos comparticipantes da história que ele tem escrito desde o início dos tempos. Temos medo, nos sentimos desqualificados, imploramos para que outros sejam enviados. Maria, porém, nos mostrou outro caminho. Ali, ela entendeu que realmente havia sido agraciada por Deus e enfrentou o chamado com humildade, coragem e alegria. Que assim como ela, nós possamos, corajosa e alegremente, caminhar na direção que Deus está nos chamando, descansando na certeza de que Ele está no controle, lembrando-nos convictos de que para Deus não há impossível e que somos agraciados por participar da sua história. Benditas. Lucas 1, de 34 a 56. Texto de Luísa Nazaré. Como acontecerá isso? Sou virgem. Foi a pergunta de Maria ao anjo Gabriel quando recebeu a notícia de que havia sido escolhida para gerar o Filho de Deus. O Espírito virá sobre você e você ficará grávida, assim como sua prima Isabel, que está grávida agora na velhice. Nada é impossível para Deus. A primeira coisa que Maria fez após receber aquela notícia foi preparar as malas e viajar de Nazaré a uma cidade montanhosa na Judéia onde Isabel morava. Estimava-se que foram 150 quilômetros de trajeto morro acima. Imaginemos um misto de alegria, preocupação e dúvida no coração de Maria. Mesmo se dispondo inteiramente para a vontade de Deus, estaria ela preparada para sofrer o escrutínio público? Seria ela capaz de criar o Filho de Deus? Como ela precisava do encorajamento e da companhia de Isabel, daquela que já estava vivenciando a vontade de Deus há 5 meses, com um bebê igualmente milagroso em seu ventre já idoso. Quais seriam as palavras de uma idosa que passou a vida envergonhada pelo fato de ser estéril
e que agora estava com 5 meses de gestação milagrosa. O que ela diria a uma jovem que sentia medo de sofrer humilhação pública por estar grávida antes do casamento, mesmo que fosse o Filho de Deus? Assim que Maria chega, sem ter ao menos contado a notícia para sua prima Isabel, o Espírito Santo enche Isabel, revela-lhe a notícia que Maria viera lhe dar e a faz profetizar: Bendita, você é a mãe do meu Senhor. Que alívio deve ter sido para Maria ouvir essas palavras. Tanto alívio que ela irrompeu em louvores. Ele é o Deus que exalta os humildes. Essas 2 mulheres grávidas permaneceram juntas durante 3 meses. Uma idosa que já havia passado por muita humilhação e uma jovem que corria o mesmo risco. 3 meses de companhia e comunhão, que certamente prepararam o coração de Maria para lidar com tudo que estava por vir. 3 meses louvando juntas ao Deus que não só vê as pessoas humilhadas, como escolhe agir por meio delas, assim como por meio de nós. Magnificat. Lucas 1, de 46 a 55. Texto de Jacira Monteiro. Este belo hino de louvor, conhecido como Magnificat, é extremamente amado. A jovem Maria, ao saber do milagre de ser escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador, explode em louvor a Deus. Maria havia sido prometida em casamento. Se José não assumisse a criança, ela seria condenada ao apedrejamento. Apesar das inseguranças, um louvor ao Senhor irrompe em seus lábios. Isso é significativo. Demonstra de fato que seu coração estava escondido no Senhor em quem confiava. Ela descansava nos desígnios do Eterno e tinha um coração de serva. No hino, Maria segue exaltando a Deus em seu poder, santidade, misericórdia, regência e glória. Ela louva ao Senhor por ter tornado bem-aventurados os humildes, exaltando-os ao encher a barriga dos famintos e dando canções humildes aos que muito achavam de si. Maria se regozija pelo fato de Deus não fazer acepção de pessoas, pois Ele também escolhe os simples para grandes missões. A mãe de Jesus louva o Deus que vê e dá honra aos que não são vistos nem honrados pela sociedade. Magnificat. Engrandecido seja o Senhor nosso Deus, que é glorioso em poder e em majestade e que permanece fiel às suas promessas. Ele nos enviou quem nos liberta do pecado, nos justifica, redime e devolve a dignidade social. Somos feituras dele e temos valor e honra nele, ainda que não a tenhamos perante o mundo. Lembremo-nos que o nosso Redentor nasceu de uma pessoa que não era vista, mas que Deus viu. Louvado seja o Senhor, que viu Maria, que viu a pequena vila de Belém e que vê você, que vê cada um de nós.